boa noite, bom dia, não sei o horário que vocês vão estar vendo esse vídeo. Eu sou o Caio e hoje eu vou trazer para vocês a questão problema da importância das políticas públicas nas sociedades contemporâneas para o enfrentamento das crises pandêmicas. E esse assunto é muito discutido, né, hoje em dia basicamente, por conta que a gente está no meio de uma pandemia da nova doença do coronavírus, do Covid-19. E é importante a gente se aproximar a essa questão, porque está sendo muito estudado e relatado tanto nos jornais, nos estudos. E é importante esse trabalho que a gente tem feito, né? Então, basicamente, para começar a resolver essa questão problema, eu vou explicar para vocês o que é uma política pública. As características básicas. Políticas públicas são conjuntos de programas, ações e decisões tomadas pelos governos, nacionais, estaduais ou municipais, com a participação direta ou indireta de entes públicos ou privados, que visam assegurar determinado direito de cidadania para vários grupos da sociedade ou para determinado segmento social, cultural, étnico ou econômico, ou seja, correspondem a direitos assegurados na Constituição. Um programa de prefeitura que esteja beneficiando seu bairro, por exemplo, é uma política pública. A educação, a saúde, o meio ambiente e a água são direitos universais. Assim, para assegurá-los... Boa tarde. Eu vou continuar o meu vídeo, né? Vou continuar a minha fala das políticas públicas, um resuminho que eu fiz sobre o que é as políticas públicas. E agora eu vou meio que enfatizar e falar para que serve em meio da pandemia. No caso da minha pandemia, que é o coronavírus. Primeiro eu vou citar as características do coronavírus, os principais pontos. Basicamente, o agente causador desse vírus é o SARS-CoV-2, e esse vírus ele é transmitido pelas gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal e contato com objetos. Hoje em dia, pelo que se sabe dessa doença, os sintomas são basicamente similar a um resfriado comum, né? Ou seja, tosse, dificuldade de respirar, febre e a reação dessa doença é de corpo para corpo. Então, em alguns corpos dão tipo doença no corpo, dor de cabeça e assim vai. Hoje em dia os tratamentos basicamente não tem um tratamento específico porque não tem cura. Por isso mesmo que tá tão difícil não não ter o contágio da doença. Então, eu vou falar recomendados, tratamentos recomendados pela OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, ou pelo Ministério da Saúde, tanto brasileiro ou de outros países. Que é o uso de medicamento para dor e febre, pode ser antitérmicos ou analgésicos, ou o uso de umidificador no quarto, ou tomar banho quente para auxiliar no alívio da dor de garganta e tosse. Como eu disse, é bem similar a um sintoma de resfriado comum, a uma gripe comum, né? E é isso. Isso são os sintomas, tratamentos e as formas de transmissão. Essa doença, ela se originou na China na virada do ano, 31 de dezembro de 2019, numa pequena cidade da China. Não é certeza a origem dessa doença, pode ter tem várias especulações aí. Já vi documentários falando que veio dos Estados Unidos, que foi injetado em pessoas. Também teve a especulação da sopa de morcego lá, que essa doença foi adquirida por um morcego. Também tem a hipótese que a China criou isso, como em outras várias doenças, que ela poderia ter criado para ter uma vantagem econômica em cima dos Estados Unidos, né? Mas pelo que eu sei, pelo que eu pesquisei, a verdadeira origem é na pequena cidade de Wuhan, da China.
E eu vou falar sobre agora a importância das políticas públicas durante esse período, né, que a gente está vivendo de quarentena, que esse período tá sendo muito de aprendizagem pra gente, que a gente deve dar valor às coisas. Mas chega de conversa, eu vou falar para que servem as políticas públicas durante esse nosso meio de vida agora, né? Esse nosso modo de vida novo. E, basicamente, as políticas públicas servem para conscientizar a população sobre a doença, tipo, da informações que nem eu dei pra vocês agora, mas informações mais aprofundadas. Nem tão aprofundadas, porque senão enjoa de ler algumas pessoas. Então, aí eles pegam os pontos característicos da doença e botam em algum site, ou jornal, ou rádio, alguma coisa de meio de comunicação. E é basicamente isso. A política pública serve para conscientizar a população sobre a doença, serve como conscientização e informação para a população, essas políticas públicas. E é isso. Oi, eu vou apresentar a pandemia da tuberculose do grupo do Caio, do Felipe e do Lucas. E para isso eu fiz uma fala de acordo com a minha pesquisa sobre essa pandemia. A tuberculose é transmitida pelo Mycobacterium tuberculosis, o bacilo de Koch, e tem como principais sintomas tosse por mais de 2 semanas, produção de catarro, febre, sudorese, cansaço e dor no peito. Para o tratamento, é necessária a ingestão dos medicamentos pelo paciente, sob a observação de um profissional de saúde ou outros profissionais capacitados. O conhecimento científico é extremamente importante para a sociedade, pois é a partir dele que é possível a transformação social e tecnológica. O contexto histórico foi da antiguidade ao século XIX. O risco de adquirir a tuberculose é maior em pessoas com idade muito jovem ou muito avançada, que são os idosos. Desta forma, o conhecimento sobre essa doença era muito importante para que a população pudesse se prevenir de modo que a pandemia não aumentasse e o número de infectados e doentes não crescessem. Até o final do século XIX, acreditava-se também que a tuberculose estava ligada à hereditariedade e às condições de vida, como habitação e trabalho. 1/3 da população do mundo são contaminadas com a bactéria que causa a tuberculose. Todos os anos, aproximadamente, condições de vida, como habitação e trabalho. 1/3 da população do mundo são contaminadas com a bactéria que causa a tuberculose. Todos os anos, aproximadamente 9 milhões de pessoas desenvolvem a doença e até quase 2 milhões de pessoas no mundo inteiro são matadas por ela. As estatísticas mostram que os 3 principais países afetados foram a Índia, a China e a Indonésia. Oi, eu sou o Felipe e eu vou apresentar o trabalho sobre a pandemia e vou falar sobre a peste negra, junto com o Gustavo, o Caio e o Lucas. Bom, a peste negra é uma doença causada pela bactéria Yersinia pestis, que afeta primeiramente os roedores. Ela é transmitida de um roedor para o outro por meio de pulgas que, ao morderem o roedor, passa para uma bactéria. Os humanos adquirem a doença quando são mordidos por uma pulga infectada. Os sintomas dessa doença são febre alta, calafrios, dor de cabeça, dor no corpo, fraqueza, náuseas e vômitos. Se não for tratada rapidamente, a peste negra pode ser fatal. Durante a época medieval, estima-se que a peste negra matou 50 mil pessoas. Hoje, a praga ocorre em menos de 5 mil pessoas por ano em todo o mundo. Os recursos utilizados para combater são os antibióticos e tratamentos medicamentos para o alívio dos sintomas. São efetivos contra a peste negra em pacientes diagnosticadas com o tempo. A doença espalhou-se nas cidades pelo campo, embora tivesse ação mais mortal nos grandes centros urbanos. Os historiadores acreditam que a peste negra surgiu na Ásia Central. A partir dos portos do litoral mediterrâneo, a peste negra difundiu-se pela Europa. Boa tarde, bom dia ou boa noite. Então, eu vim aqui falar da gripe espanhola, que ela foi uma pandemia que aconteceu entre 1918 e 1919, atingindo todos os continentes e deixando um saldo de no mínimo 50 milhões de mortos. Não se sabe o local de origem dela, mas sabe-se que
ela se iniciou numa mutação do vírus influenza. Então, essa gripe, na verdade, era um mal que pouco se conhecia. Não era muito conhecido pelos cientistas na época, eles não sabiam muita coisa sobre esse vírus. Sua transmissão se dá pelo contágio direto através das pequenas gotículas da saliva que se projetam ao tossir ou espirrar. Se alguém estiver no mesmo ambiente de algum infectado, podem se contaminar pelo vírus suspenso no ar. Os seus principais sintomas são dores musculares nas articulações, intensa dor de cabeça, febre acima de 38, cansaço excessivo, dificuldade de respirar, aumento ou diminuição dos batimentos cardíacos. E após algumas horas de surgimento dos sintomas, os pacientes com gripe espanhola podiam apresentar manchas marrons no rosto, pele azulada, tosse com sangue e sangramento pelo nariz e orelhas. As péssimas condições de higiene nas trincheiras contribuíram muito com a propagação da doença. A movimentação de diversas tropas ao longo do globo também ajudou muito para que a epidemia tomasse um nível mundial, pois nessa época estava ocorrendo a Primeira Guerra Mundial. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, a gripe espanhola infectou cerca de 500 milhões de pessoas, que foi cerca de 27% da população mundial na época, que a população era de 1,9 bilhões de pessoas. Na época dessa pandemia, em 1918, não havia antibióticos para tratar as infecções secundárias da gripe, como pneumonias, o que elevou a taxa de letalidade dela. E na época, não houve mudanças de campo para as cidades, ou de campo para perto das cidades, pois as cidades eram os principais locais de doenças, porque até então as cidades estavam em guerra lá na Europa, e o povo não estava na guerra. Lá na Europa, não houve mudanças de campo para as cidades, ou de campo para perto das cidades, pois as cidades eram os principais locais com as doenças, porque até então estava tendo guerra naquela época, e se o povo não estava na guerra, estavam doentes ou planejando batalhas. E na época, houve uma mudança do cotidiano social. Os campos militares com soldados doentes, o trabalho de ativistas da Cruz Vermelha, o uso massivo de máscaras no cotidiano, hospitais de campanha lotados de enfermos e muito mais. E essa gripe teve um grande impacto negativo nos níveis de atividade econômica, pois nessa época não podiam trabalhar, houve o desemprego e isso prejudicou a renda dos países europeus. E esse vírus, quando chegou ao Brasil, dobrou a taxa de mortalidade do país, sendo uma doença altamente infecciosa e letal. Então é isso. Então tome cuidado para essa pandemia que a gente está vivendo agora não ser pior ou igual a essa da gripe espanhola. Então vamos tomar os devidos cuidados, álcool em gel e ficar em casa. Muito obrigado.